Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Blog do Trabalhador. Hoje nós vamos tratar do contrato de trabalho por tempo parcial. Já havia previsão na CLT através do artigo 58 e ele foi modificado. Tiveram algumas alterações e nós vamos trazê-las à baila aqui hoje. Então, a partir da reforma trabalhista, o que vai preexistir é o artigo 58A. Vamos às principais alterações. Esse contrato de trabalho por tempo parcial, ele tem alguns pontos negativos, que são importantes a gente trazer à tona antes de adentrar ao tema, porque eles são de extremo relevo. O primeiro ponto negativo no contrato de trabalho por tempo parcial é a possibilidade do achatamento salarial. Uma vez que, quando você contrata um trabalhador para trabalhar numa jornada menor, automaticamente você vai pagar um salário menor. Então, uma consequência lógica e rápida do contrato de trabalho por tempo parcial é a possibilidade do trabalhador passar a trabalhar menos e ganhar menos, o que poderia ser maléfico não só ao trabalhador, mas ao mercado como um todo. Outro ponto negativo do contrato de trabalho por tempo parcial é a possibilidade da contratação em subemprego, um contrato secundário que não fomenta a economia e que também não traz grande remuneração ao trabalhador. Um terceiro ponto, e esse muito importante de ser destacado, é a possibilidade de inferiorizar o trabalho feminino, uma vez que, de certo modo, os mais otimistas dizem que é uma forma de inserção no mercado de trabalho, o trabalho feminino e o trabalho jovem, mas os números nos dizem que a maioria dos contratos por tempo parcial é realizado por trabalho feminino. Então essa seria uma forma de inferiorizar o trabalho feminino. Tudo bem. Vamos aqui trazer agora os principais aspectos do contrato de trabalho por tempo parcial. Ele existe em duas modalidades. A primeira modalidade é de 30 horas semanais, sem a possibilidade de realização de jornada extraordinária. E a segunda possibilidade é uma jornada de até 26 horas semanais, com a possibilidade de realização de mais 6 horas extraordinárias. E aí nós vamos pegar o parágrafo 3º do artigo 58A da nova CLT e fazer a leitura do artigo e tentarmos fazer uma reflexão sobre o que está dizendo a lei. Então a previsão de que ele será pago com acréscimo de 50% é uma norma que não pode imperar em todas as oportunidades, em todas as condições. É claro que essa expressão não revela uma impossibilidade de uma norma mais favorável ao trabalhador. Então, se por um acaso esse trabalhador faz parte de uma categoria que há uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho que dá uma condição mais favorável do que 50% nas horas extraordinárias, obviamente que ele vai receber esse valor que está estabelecido lá na convenção coletiva do contrato de trabalho. Uma outra informação que a gente tira desse parágrafo 3º é a expressão sobre o salário hora normal. É claro que o salário hora normal não pode ser utilizado como meio remuneratório. Ora, nós temos lá a súmula 264 do TST que prevê que a remuneração do trabalhador será salário mais adicionais. Os adicionais podem ser adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, qualquer adicional que integre a remuneração do trabalhador deverá ser considerado como remuneração. Então, quando você lê na lei, através da letra da reforma trabalhista, o salário hora normal, obviamente que o legislador, e a gente imagina que ele tenha o interesse de dizer,
a remuneração. E obviamente, que é o que deverá ser aplicado, e não só o salário base. Um outro aspecto que deve ser considerado é que, no parágrafo 5º do artigo 58A da CLT, há previsão de que as horas extras realizadas nessa semana deverão ser compensadas na próxima semana ou quitadas no mês subsequente. Então não há uma possibilidade de bancos de horas para ser compensados em 6 meses ou em 1 ano. As horas extras do trabalho por tempo parcial devem ser ou compensadas na próxima semana ou quitadas no mês subsequente. É importante dizer o seguinte: se a reforma, em grandes pontos e muitos pontos, ela trouxe retrocesso social, aqui, por incrível que pareça, ela trouxe uma benesse ao trabalhador, no sentido de que ela revoga o artigo 130 da CLT e faz previsão de que o trabalhador por tempo parcial terá sim direito aos 30 dias de férias, respeitado o artigo 130 da CLT, caso ele tenha adquirido esse direito. Então ele não terá mais aquela tabela progressiva do 130A antigo. Agora, o trabalhador por tempo parcial terá sim direito ao gozo de 30 dias de férias. Então esse é um aspecto até positivo, que nem podemos falar que a gente esperava isso do legislador, porque obviamente que o interesse do legislador na reforma trabalhista não era conceder direitos aos trabalhadores e sim retirar. Um aspecto importante também do artigo 58A da CLT é o seguinte: no parágrafo 2º, não revogado pela reforma trabalhista, existe o seguinte ponto: para os atuais empregados, aqueles que já se encontram trabalhando em regime de jornada integral, a adoção do regime parcial será feita mediante opção manifestada perante a empresa através de quê? Negociação coletiva. Então não pode, entre empregado e empregador, entre empregado e patrão, fazer um contrato escrito individual prevendo a mudança da jornada para tempo parcial. Deverá sim haver uma convenção coletiva. Então há necessidade de intervenção do sindicato. Não pode patrão e funcionário estabelecer que eu trabalhava em 44 horas semanais e agora vamos passar a trabalhar em 30 horas semanais ou 26 horas semanais ou até menos. Porque a lei prevê, ele poderá trabalhar até 26 ou até 30. Um outro ponto muito importante que a gente deve ressaltar na questão do contrato de trabalho por tempo parcial é o seguinte: olha, eu fui contratado para trabalhar 20 horas semanais. Então eu trabalho 4 horas por dia. A lei prevê que o contrato de trabalho por tempo parcial até 26 horas pode-se realizar 6 horas extraordinárias. Então se eu trabalho 20 horas semanais e numa determinada semana eu trabalho 25 horas semanais, eu realizei alguma hora extra, uma vez que a lei faz previsão que você poderá trabalhar até 26 num regime parcial. Bom, se o contrato era que você trabalhasse 20 horas semanais, aquilo que passa do contratado é considerado extraordinário, independente do limite mínimo da legislação. Então, se você é contratado para 20 horas semanais e você realiza, numa determinada semana, 25 horas, nesta semana você realizou 5 horas extraordinárias, devendo compensá-las na semana seguinte ou então receber quitação dessas horas no mês subsequente. Por fim, uma última informação acerca do contrato de trabalho por tempo parcial é que, embora haja esse achatamento salarial, essa preocupação com o subemprego, essa preocupação com a inferiorização do trabalho feminino, a própria Organização Internacional do Trabalho faz previsão, através da Convenção 175.
Então, a Organização Internacional do Trabalho reconhece essa forma de contrato de trabalho por tempo parcial. Então, essa não é uma inovação do legislador brasileiro. É importante dizer que o Brasil não é signatário dessa convenção, mas a Organização Internacional do Trabalho reconhece esta modalidade. Muito bem, pessoal. Hoje nós conversamos aí sobre o contrato de trabalho por tempo parcial. Eu espero poder ter ajudado de alguma forma, se você trabalha com um contrato de tempo parcial, para que você tenha entendido melhor os seus direitos. Eu convido você a seguir o nosso aqui YouTube, Instagram, Facebook, Twitter e no nosso blog www.blogdotrabalhador.com. O momento é de resistência e nós temos que ficar e temos que lutar pelo direito dos trabalhadores.